Queridos, estamos iniciando uma série de palavras que têm edificado muito a nossa vida, a minha vida pessoal, o meu casamento, que está chegando aos 50 anos, né? E toda a formação da nossa família, da nossa descendência, com base em princípios e valores que temos aprendido desde a minha conversão. Me converti em 1º de novembro de 1974, aqui em Pissarras, onde eu moro hoje, Balneário Pissarras, Santa Catarina, e fiz universidade, e ali Deus foi transformando a minha vida. Casei com a Beth, há 50 anos que nos conhecemos, há 49 estamos casados. Deus nos deu 4 filhos em 5 anos, 2 rapazes, 2 meninas, Giovanni Júnior, Rafael, Priscila e Débora. Quer dizer, foram desafios sobre desafios na nossa vida, no nosso casamento, na educação dos filhos. Hoje colhemos os frutos do poder, do valor da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, que mesmo com muitos erros da gente, mas a gente nunca desistiu de ficar pela fé, de viver os princípios da palavra. E aí Deus nos deu a graça de ter esses 4 filhos, estão casados aí todos há mais de 21 anos, entre 21, e cada um casou um ano, foram 4 anos, um atrás do outro, tudo muito rápido, né? E fruto do casamento dos nossos filhos, temos hoje 11 netos, 12, porque um neto casou há uns 2, 3 meses atrás. Então, isso tudo nos faz compelir a compartilhar o que nós temos aprendido, o que nós erramos, o que nos abriu a mente, o que nos corrigiu. Por isso que eu quero começar com um texto muito forte, que é importante você meditar nesse texto. É 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz que toda escritura é divinamente inspirada. Primeira pergunta é essa: você crê que toda escritura é divinamente inspirada, inspirada por Deus? Porque vocês vão ver que os nossos materiais, os nossos vídeos, vão ser muitos versículos, pouca, vamos dizer, explicação, pouca parábola, pouca, vamos dizer assim, uma exegese da mente da gente, porque nós queremos que a palavra de Deus, ela é totalmente inspirada por Deus. E aí continua o texto de 2 Timóteo 3, 16, diz: toda escritura é divinamente inspirada e é útil para o ensino, é o que nós vamos tentar fazer aqui, correção, aliás, repreensão, correção e educação na justiça, para que o homem de Deus, você, eu, homem antropos no original aqui, é homem e mulher, homens de Deus, sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Toda boa obra, quer dizer, a palavra de Deus, se eu creio que ela é divinamente inspirada, ela vai entrar na minha vida, o ensino, vamos fazer aqui, ela vai repreender, ela vai corrigir os caminhos que a gente não está levando tão a sério, e vai nos instruir na justiça, para que você, eu, como homem, mulher de Deus, sejamos perfeitos, a imagem de Cristo Jesus, a imagem de Deus como Pai. Desde a criação é o sonho de Deus, para que pela palavra a gente seja preparado para toda boa obra. Enfim, que a nossa vida, pelo testemunho da palavra de Deus, aplicada, praticada na nossa vida, a transformação do nosso ser, traga transformação ao nosso lar, traga transformação no nosso casamento, traga transformação e restauração das nossas gerações. É isso que nós vamos estudar juntos em muitos vídeos daqui para frente, ok? Então eu quero começar num tema muito sério. Esse primeiro tema que vamos fazer uma sequência é família e a igreja no tempo do fim. Família e a igreja no fim. Como é que nós podemos identificar, primeiro, o tempo do fim? Será que estamos na contagem regressiva final para a história, a ação de Deus nesse planeta, na humanidade?
Então é isso que nós vamos ver assim com detalhes. Depois vamos ver como é que vai ser esse tempo, os sinais, vamos ver como é que vai ser o arrebatamento, como é que vai ser o nosso corpo quando for glorificado, como é que vai ser a nossa chegada lá no céu com a noiva de Cristo, para o grande casamento do Cordeiro. Vamos ver depois do casamento do Cordeiro como é que vai ser a nossa eternidade com Deus. Então não é um estudo escatológico profundo, são apenas textos que nos identificam para esse momento. O que a Bíblia diz, vocês vão ver, até existe dois extremos, ao mesmo tempo que nós vamos ver versículos que dizem que as famílias estão em deterioração, e vemos visível isso, os casamentos, o amor esfriando, sendo destruídas gerações, mas ao mesmo tempo também tem palavra de restauração, que nesse tempo do fim, Deus vai restaurar um povo que leva a sério. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos vocês, seja o casamento. Uau! Está tão banalizado. Olha, Hebreus 13:4, digno de honra entre todos, seja o casamento. E continua, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Deus vai julgar quem não leva a sério a honra do casamento, a virgindade, o valor dos princípios que Deus estabeleceu para fidelidade a Deus e ao leito conjugal. Uau! Mas não, esse não, mais lá na frente não, mas só para entender isso, casamento é coisa séria. E a Bíblia descreve como um dos sinais do final dos tempos o estado que nós estamos vivenciando dos casamentos, inclusive no meio que se diz cristão ou igreja. Então eu quero começar esse primeiro assunto, que vai ser longo, vários vídeos, a família e a igreja no tempo do fim. Então vamos lá, eu quero começar meditando em Efésios 5, 21 a 33. Se você puder, pega na sua Bíblia, Efésios 5, 21 a 33. Lá em Blumenau, né? Onde a gente está bem vinculado no Colégio Shalom, na Igreja Shalom, e, né, eles me chamam do pastor Efésios 5. Esse texto identifica muito, desde a criação até o final dos tempos. Olha só o que diz, que não vai mudar, digno de honra é o casamento, nesse modelo. Começa o versículo 21 dizendo, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. É o primeiro segredo da vida de um cristão. Se eu conheço a Cristo, eu temo a Cristo, eu tenho que estar sujeito a alguém. Essa palavra no original é upotasso, significa colocar-se voluntariamente debaixo do conselho, do cuidado de alguém. Ser humilde de que eu não dou conta da minha vida sozinho. Sobre tudo que eu devo guardar, Jesus falou, devo guardar o meu coração, porque é dele que procede as saídas da vida, é dele que saem as coisas ruins que nós vivemos e infelizmente prejudicamos outros. Então, primeiro segredo para uma vida, quem quer se preparar para o arrebatamento, para um casamento honrado, está aqui, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí então começa a identificar um casamento ao modelo bíblico, o casamento honrado, o casamento como Deus planejou, e ele não muda. Aí o versículo 22 de Efésios 5 diz, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Vocês vão estar recebendo esses slides, vocês vão ver que eu mudo até a cor, tá? O vermelho eu coloco a mulher e a igreja, e o Senhor Cristo e o homem, que é o equivalente nesse texto, coloco em verde. E a palavra como, ela é muito forte, nós vamos ver. Então, olha, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Essa palavra no original grego é hos, significa na medida que. A mulher está sujeita ao Senhor na medida que ela está sujeita ao seu marido. Parece utopia isso hoje. Hoje, no relativismo, parece que não, isso não é mais real.
Alguns pregadores até dizem que a Bíblia precisa ser revista. Por isso que já comecei nesse texto forte de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. Você crê? Então agora nós estamos ensinando, repreendendo. Mulheres, você está sujeita ao Senhor? Pergunta. É só ver como você está sujeito ao seu marido. Essa palavra sujeitar-se é a mesma palavra. Um potássio. É colocar-se voluntariamente debaixo do cuidado, do conselho, da direção de alguém. Cristo quer governar sua vida através do marido. Vamos lá, seguindo. Pois, versículo 23 de Efésios 5, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja que comparação sempre vai ser assim. Marido, cabeça da mulher. Como também Cristo, cabeça da igreja. Cristo, salvador do corpo. O marido, salvador da mulher. Uau! Como, está bem claro, como também, do qual ele é o salvador. Então, de novo aqui eu coloco, vocês vão ver bem, marido em verde, que é representação de Cristo. Mulher, que é em vermelho, que é a representação da igreja. Que é o seu corpo. Esse como também é do mesmo modo, do modo que. Então, o marido é o cabeça da mulher no modo que Cristo é o cabeça da igreja. E já vai falar mais na frente, vai pegar forte para nós homens, muito forte. Então, aí o versículo 24, continuando. Então, já está para entender que Deus quer restaurar como Deus planejou. Porque o casamento, ele é, na realidade, eterno, porque ele já é Cristo e a igreja. Antes da criação, Deus criou o homem, a mulher, o casamento para representar na terra o grande casamento de Cristo e a noiva. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Então vamos lá, versículo 24 de Efésios 5 ainda. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Assim como, de novo, ao mesmo modo como a igreja está sujeita a Cristo, é também o modo como as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então é forte isso. Não existe igreja se os homens não são cabeça na sua casa. Não existe igreja se as mulheres da igreja não estão sujeitas a seus maridos como ao Senhor. Olha, como isso é forte. É muito forte. Também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Em tudo, porque é sujeita ao Senhor. Ah, mas o meu marido é muito devagar. Ah, porque tu não sabe como eu, a Beth, né? A Beth, o nome dela é Elizabeth, minha esposa. Né? Nos conhecemos em 16 de junho de 1975. E aí eu era líder da Igreja Católica na época, fui um dos fundadores da Renovação Católica Carismática, e aí num desses encontros que eu liderava, apareceu a Beth, começou a olhar para mim, algo muito lindo começou. E ela, com o nome de rainha, sonhava, e toda a família, que ela casaria com um príncipe encantado montado num cavalo branco. E na época eu era loiro, tinha cabelos loiros, uau, líder. Alguns diziam até parecia um padre, né? Porque estava ali já numa vida transformada por Jesus. E aí, depois que ela casou, foi descobrir que o marido não veio morar com ela, só veio um cavalo branco. Cara, foi assim muito forte a dificuldade que nós tivemos no nosso casamento, por causa do meu temperamento, da minha maneira explosiva de ser. Mas louvado seja Deus que a palavra de Deus foi me transformando, foi transformando o lar. Quer dizer, a Beth teria tudo para não se sujeitar a mim, porque eu era grosso, violento às vezes, de chutar cadeira, dar soco na mesa. Mas não, ela sempre foi uma mulher submissa, sujeita. Por isso que Deus honrou ela e transformou o marido. Agora, marido, se prepare. Agora vem o versículo 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la,
tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Aqui é fortíssimo, porque a palavra para nós, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Essa palavra, assim como, esse como, é diferente do como que estava ali, à medida que esse como, no original, é exatamente como. Exatamente como Cristo amou a igreja. Olha que desafio para nós. O marido amar a mulher exatamente como. Nós temos um padrão como Cristo ama a gente. Eu estou 50 anos que Deus começou boa obra na minha vida. Eu não mereço o que eu vivo. É puro amor de Cristo que tem santificado, purificado a minha vida pela palavra. E é o que a gente vai tentar, não vamos fazer através desses vídeos, desses áudios, para despertar você que a igreja que Jesus está preparando, ela é santificada, purificando pelo lavar da água, pela palavra. Não existe outra forma. E isso Deus tem feito 50 anos na minha vida. E é esse tal amor é que pede que eu ame a minha esposa Elizabeth, que pede exatamente que o marido ame exatamente como Cristo ama a igreja. Olha só por que o diabo tem tanto ódio dos casamentos, especialmente na igreja, porque os casamentos são a revelação do amor de Cristo pela igreja e da sujeição da igreja por Cristo. Uau! Exatamente como para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água. É minha responsabilidade, é responsabilidade do marido santificar, ministrar na vida da mulher. Agora, se o marido não lê a Bíblia, só assiste futebol, só fica com jogos eletrônicos, ou tantas outras porcarias que tem hoje nas redes sociais, nos filmes, nas séries, mas não tem tempo com a palavra, o que ele vai transmitir? Como é que ele vai ser Cristo? Como é que ele vai ser a imagem de Cristo para os seus filhos, amando a mãe deles? Exatamente como Cristo amou a igreja, santificando-a pelo lavar da água, pela palavra. Continua então o versículo 27. E para apresentá-la para si mesmo, é Cristo apresentar para si mesmo a igreja como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Essa é uma palavra de ânimo, de restauração. A verdadeira igreja que Jesus vem buscar agora no arrebatamento, como nós vamos ver daqui para frente. Os sinais do final dos tempos. Mas aqui está dizendo que a igreja que Jesus vai buscar ama a palavra. Ela se deixa purificar pela palavra. Ela não fica moldada ao padrão desse mundo. Não. É pelo que a palavra de Deus diz. Eu quero viver o que a palavra de Deus diz. Eu erro, mas eu não vou desistir. Eu volto para a verdadeira palavra, porque é isso que vai me santificar. É isso que vai me preparar para o arrebatamento, para ser parte da igreja que Jesus nos quer, que é a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Mas olha só, como é que começou o versículo 25? Marido, ame cada um a sua mulher exatamente como Cristo amou a igreja. Ah, Giovanni, você está forçando o texto. Então vamos ver. Quem é que tem que preparar a esposa para ser uma esposa gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas uma esposa santa e inculpável, uma mulher que é feliz no seu casamento, segura no lado do seu marido, se sente amada, ministrada, que ela é um vaso mais frágil, que o marido honra, cuida, porque ele sabe que se não cuidar da sua mulher, 1 Pedro 3,7, com honra, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como coerdeira da graça da vida, as suas orações são interrompidas. Olha só como isso aqui reforça a responsabilidade de homem. Giovanni, você está forçando o texto. Será? Olha o versículo 28. 28 diz: da mesma forma o marido deve cada um amar sua mulher. Da mesma forma, reforça de novo. Não vou entrar, que tem mais detalhes aqui, num outro momento eu vou fazer um vídeo só de Efésios 5. Aí eu quero chegar agora, porque o assunto aqui é a igreja, a família e a igreja no tempo do fim.
Aí vem para o versículo, direto por versículo 32. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Está falando do casamento, do relacionamento marido-mulher, do marido ser cabeça. A palavra cabeça, eu não falei antes, mas no original é kefale. Significa cabeça que, quando tirada como sentença de morte, tira a vida. Pena capital extrema. Olha, quando aí em 1 Coríntios 11:3, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus realinhou através de Cristo o casamento honrado, como Deus planejou. Esse mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Porque o homem que não tem Cristo como cabeça é um homem descabeçado, sentenciado à morte. O homem que não é cabeça da sua esposa, dos seus filhos, ele está trazendo uma sentença de morte para a sua família, para a sua esposa. A mulher que não aceita o seu marido como cabeça, como a vida de Cristo, o amor de Cristo, o governo de Deus sobre essa família, sobre a sua vida, meu Deus, está sentenciada à morte. Isso explica porque tantos casamentos estão morrendo. Porque o marido não tem Cristo como cabeça, não assume como cabeça da sua casa, a mulher não aceita, é feminista, empoderamento da mulher. Meu Deus, vamos voltar para a palavra? Grande esse mistério, refiro-me, porém, de Cristo e a igreja. Versículo 33, para fechar isso. Essa introdução só. Portanto, cada um de vocês, marido, falando para nós, homem, cor verde aqui, também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Olha só como é que se revela o mistério profundo de Cristo e a igreja. Como é que os filhos vão? Não adianta levar filhos na igreja, no culto, no ministério infantil, não adianta. Se em casa o pai não é cabeça, se o pai não ama a mulher, se a mulher não está sujeita ao seu marido como ao Senhor, como a igreja está sujeita a Cristo, se o marido não santifica a mulher pelo lavar da água, pela palavra, se o marido não ama a mulher como a si mesmo, e a mulher não trata o marido com todo respeito, os filhos nunca vão conhecer o que é Cristo e a igreja. Não adianta levar lá num culto, dizer que eu levo meus filhos na igreja, mas não vivo como igreja em casa, no padrão bíblico de casamento. Deus, cabeça de Cristo, Cristo, cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e os dois alinhados à vida, o amor de Deus que vem através de Cristo para o marido, do marido para a esposa, os dois alinhados ao céu, os seus filhos vão conhecer o mistério profundo de Cristo e a igreja, vendo o pai amando a mãe como a si mesmo, e vendo a mãe respeitando o pai como cabeça, como governo, como a expressão do amor e do cuidado de Deus em casa. Querido, isso vai fazer toda a diferença para a sua vida, para as suas gerações. E isso já vamos ver na sequência, nos próximos vídeos agora. É isso que vai determinar quem vai ser arrebatado, quem vai subir com Jesus ou quem vai ficar. De novo, Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos vocês seja o casamento. Honrado o casamento. Tem que levar a sério o casamento. É a glória, é o projeto de Deus, é o plano eterno de Deus, é a expressão, é a manifestação de Cristo e a igreja. Uau! É a manifestação, aqui bem claro, do mistério profundo do amor de Cristo pela igreja, da sujeição da igreja a Cristo, está num casamento honrado. Isso precisa ser ensinado para os nossos filhos. Nós ensinamos, Beth e eu ensinamos nossos filhos. Graças a Deus, todos tiveram um casamento honrado, tanto é que todos têm mais de 21 anos de casado. Todos, 21, o que tem mais tempo de casado está fazendo agora 25 anos de casado. Todos passaram por lutas, dificuldades tremendas, mas entenderam desde criança que casamento é coisa séria. Deve ser honrado por todos.
e o leito conjugal conservado puro. A virgindade, num momento certo, nós vamos fazer um vídeo sobre isso também. A virgindade, a pureza do jovem moço e da jovem moça, cristãos, para um casamento honrado, mantendo ali o leito conjugal conservado puro, sem relação antes de casar, sem relação fora do casamento, fora de uma aliança, de um projeto de Deus. Uau! Tudo isso é que estabelece o que diz, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros, Hebreus 13:4. Julgar, a palavra no original vai ser separado. Os imorais, porque praticam relação, palavra no original pornoso, porneia, é relação sexual, qualquer tipo de relação sexual fora do casamento. Antes do casamento, relação sexual com animal, relação sexual de mesmo sexo, todo tipo de relação sexual fora do leito conjugal. E Deus julgará separar os adúlteros. Aí estão aqueles que praticam relação sexual sendo casados fora da aliança do casamento. A palavra no original é moixos, o moixal, significa infidelidade a Deus e infidelidade ao seu cônjuge. Casamento é coisa séria. É isso, e nós vamos ver agora na sequência, nos próximos vídeos, é isso que vai determinar quem vai ser julgado, vai ficar fora do arrebatamento e quem vai subir para o grande casamento do Cordeiro, porque viveu o padrão de casamento aqui na terra. Preparou-se pela palavra como igreja gloriosa, casamento glorioso, sem mácula, nem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas um casamento como parte da igreja, santa e inculpável. Então, espere. Logo em seguida vamos começar mais um vídeo mostrando os dois aspectos. O casamento em degeneração, profético, sinal dos tempos, mas nós vamos ver o que nós acabamos de ver aqui, uma igreja que Deus está, a igreja que Deus está separando como igreja gloriosa para o arrebatamento, o grande e eterno casamento do Cristo com a igreja. Próximo vídeo.